finalizando a nossa lista de softwares, o próximo é o que faz a autocodificação. Então, esse software não trabalha com série histórica, então ele não tem relação com web service, nem com análise preliminar, porque ele trabalha com mapas, que no caso são modelos digitais de elevação, ok? Entretanto, a forma de projeto e de ferramentas continua a mesma coisa, tá? Então, uma vez que a gente entra no gerenciador de projetos, nós vamos ter agora então somente o nome e a data de criação, ok? Então, se eu pedir aqui um novo projeto, ele só vai ter que me informar o nome desse projeto. Então, aqui, nome teste. Então, nesse caso aqui eu criei um projeto nome teste, e eu vou usar ele. Então, seleciono. Percebam que, mesmo não tendo a mesma raiz, né, o mesmo radical lá de trabalhar com série histórica, a gente tentou fazer uma tela padronizada, então o mais semelhante possível dos outros softwares, até porque ele pertence a uma mesma plataforma chamada Hydrology Plus. A primeira coisa que a gente faz aqui é preencher, né, os valores que são os mapas. O meu mapa de modelo digital de elevação, de direção de fluxo e de fluxo acumulado. O que nós precisamos são mapas do tipo raster, que são obtidos ou por exemplo, o projeto SRTM, ou o sistema pelo SIG lá dos Estados Unidos, que tem o mundo inteiro, e enfim, ou no site do INPE, ou ou da Embrapa, que também tem vários rasters disponíveis, ou se você tenha criado algum, você pode usar também. Entretanto, esse software precisa que esses dados estejam no formato texto, que é o formato ASCII. Essa conversão de MDE para esse formato pode ser feito por meio dos SIGs mais atuais aí. Por exemplo, a ArcGIS faz isso, né? Você tem lá raster to ASCII, o QGIS também tem essa funcionalidade, principalmente porque é gratuito também, é até melhor. Enfim, pode fazer em qualquer um desses softwares. Então, nesse momento, onde nós vamos informar para o nosso computador, para o nosso software, aonde estão esses dados têm que ser no formato TXT. Por isso que a gente coloca exatamente aqui na coluna, para o usuário não se perder. Então, uma vez que a gente dá 2 cliques, ele abre para a gente escolher nossos dados e, deixa eu lembrar aqui, desktop, doutorado, mapas. Vamos pegar esse aqui de Viçosa. Então, mapa MDE. Vou adicionar o mapa direção de fluxo. E vou adicionar o mapa de fluxo acumulado. Todos eles no formato TXT. Ok? Vou salvar meu projeto. Até porque eu não salvei nenhuma das vezes. Esqueci mesmo. Então, ele salvou meu projeto. E agora eu posso fazer o load desses mapas. Por exemplo, se eu vier aqui e mandar fazer o load e quiser visualizar, está aqui o meu mapa no meu frame disponível para isso, tá? Então eu posso ver que é o meu DEM, meu Digital Elevation Model, aqui o direção de fluxo e aqui o fluxo acumulado. O passo seguinte é a gente definir a nossa hidrografia. Para definir hidrografia é uma tarefa subjetiva. Não dá para saber pelo MDE aonde de fato está passando a hidrografia, mas a partir do Flow Accumulation, que é exatamente a ideia de quantas unidades de água cada célula acumula ao longo do tempo, né, ao longo de uma simulação de uma chuva, por exemplo, nós temos uma ideia, igual pelo Flow Accumulation a gente consegue ver
em branco aqui, em preto é as de menor ocorrência e os mais claros são de maior ocorrência. Então a gente começa a ver basicamente aonde que vai estar passando essa hidrografia. Não necessariamente ela vai ser exatamente aí. Então esse flow accumulation aqui é como se fosse uma tentativa nossa de falar o seguinte: acima de 4.000 de acumulação, né, um valor de 4.000 unidades de água, nós vamos considerar que é a nossa hidrografia, ok? Então isso significa que quanto maior esse número, menor eu vou ter trechos de rio, certo? Então a gente vai poder ver isso aqui ao longo do processo aqui, ó. Então, uma vez que eu fiz o carregamento dos mapas e agora eu vou mandar procurar as fozes, né? Então quando eu mando calcular minhas fozes aqui, e aí eu seleciono uma delas, por que um conjunto de foz? Porque esse mapa ele é um pedaço de um mapa maior. Então, muitas vezes não vai ser possível que toda a minha hidrografia esteja contemplada nesse mapa. Então, por isso, eu vou fazer a autocodificação para cada trecho que eu desejar. Então, por exemplo, para esse frame aqui, que é 1201 por 1201, eu tenho esse tanto de foz aqui, ó. Certo? Desculpa, não de foz, de confluências. E várias fozes, que são essa, todas que batem interceptam com a borda do meu frame aí, da tela do computador. Tá certo? Mas aí, pensando nisso, que isso pode ser que a gente tenha que fazer pedacinho por pedacinho, né? Esse pedaço aqui, com mais o outro pedaço do lado. A gente fez então a ideia de todas as confluências você poder escolher, tá vendo? Eu vou escolhendo aqui, ó, e vai aparecendo o pontinho lá de referente a qual confluência. Eu vou pegar a título de exemplo essa primeira aqui. Essa aqui tá maior. É um pontinho aqui, ó. E vou mandar rodar então, procurar as autobacias para mim, calcular, né, todas essas autobacias aqui, ó, referentes a esse ponto como sendo a foz, tá? Então, quando eu faço isso, ele joga para mim a pergunta: qual é o autocódigo desse rio principal, ou que essa foz pertence, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar da bacia do Doce, não sei, 764. Então, todo mundo a partir daqui tem o prefixo 764, ó. Ele vai calcular pra gente, calculou, melhor, tá calculando ainda, terminou. E aí, ó, dá pra gente visualizar agora, para esse trechinho de rio, para esse. Então, olha lá, ó, esse trecho de rio aqui, qual que é o código dele? É o 764, ou seja, ele faz parte do rio principal. Esse aqui, vamos pela setinha aqui, é mais fácil. Olha lá, o rio principal, ó. Vendo? Tudo que é 764 é o rio principal. E aí, em amarelo, nós temos a área de contribuição, ou seja, afeta somente a esse trecho amarelinho, né? Então a gente tem aqui esse amarelo mais fraco. E em verde, toda a área de contribuição que está montante, né? Então toda a área montante, ok? E aí, por exemplo, para esse trecho de rio aqui, ó, nós temos então que o autocódigo dele é 76414. Então significa que ele é uma interbacia do rio principal e é uma afluente dessa interbacia, que é um dos 4 maiores também, ok? Então, para cada um deles, nós temos então a área de contribuição. Nós podemos ver por aqui também, ó, a área total, o ID da foz, ou seja, que ponto é esse aqui no mapa, não na coordenada cartesiana, mas no mapa. Qual que é esse ponto aqui que ele começa, qual que é esse aqui que ele termina, o comprimento, a área de contribuição, que está em amarelo, e a área montante, que é a área em verde. Então a área total dele é o 52,018 que está aqui. E também a distância da foz desse trecho até a foz
né, que nós estamos considerando aí, ok? Como esse trecho de rio está pequenininho e o nosso mapa aqui tem uma extensão um pouco maior, nós podemos também dar um zoom. Então a gente vai ver direitinho esse zoom, se eu não me engano é algo da ordem de 30 vezes que eu coloquei, e exatamente para a gente ter uma percepção melhor do dos limites, né, do contorno aí da autobacia, tá? Então cada uma delas vai ter o seu código e você pode fazer o zoom in para verificar um pouco melhor aí. Eu posso salvar esse mapa, ou seja, ele vai salvar essa imagem para mim em JPG, tá? Ou eu posso salvar todos eles juntos também numa imagem JPG, e além disso no mapa ASCII, que aí eu posso importar ele, por exemplo, no QGIS que eu tinha dito, e também no ArcGIS, e dar sequência nos processos aí, ok? A última aba aqui existente nesse software é a de um resumo, né? Que aí tem aqui quantos segundos foram gastos no algoritmo em si. Ele gastou aqui 3 segundos só para ler esses mapas aqui, né? Ele gastou aqui 3 segundos para fazer essa autocodificação e o total de segundos. Isso aqui são outros dados que nesse caso nem vem tanto ao caso. Enfim, então esse é o nosso software de autocodificação. Só para exemplificar, se eu vier aqui e falar que diminuir esse valor, percebam que essa malha hidrográfica vai ficar mais densa. Ó. Se eu colocar aqui, em vez de 4.000, eu colocar 500, ou seja, acima de 500 unidades de água, a gente está simulando que tem hidrografia. Então, se eu vier aqui e mandar encontrar a foz agora, porque aí ele vai encontrar a foz para todo mundo de novo, né? Que atende esse requisito. Que agora aumentou muito. Então, olha só. Ficou bem mais denso aí a nossa malha hidrográfica. Então esse valor ele é subjetivo e fica dependendo do usuário aí, do conhecimento de campo dele, ou se for o caso, usar o que nós chamamos de modelo hidrologicamente condicionado, né, que aí é a partir da hidrografia que a gente gera o MDE e as outras questões aí. Ok? Então aqui a gente termina a apresentação de cada um desses módulos, e essa é a plataforma que nós desenvolvemos e vamos defender agora.